Cristo, meus amados irmãos, glória a Deus. Vamos nos colocar de pé nessa noite. Tem que tomar cuidado para não falar, né? Vamos nos colocar de pé nessa manhã. Não, é nessa noite mesmo. Graças a Deus. Louvo a Deus pela sua vida, pela sua disponibilidade de estar aqui na casa do Senhor nessa noite. Estenda as suas mãos, como de costume, em direção ao seu lar. Pai, nós te adoramos, Senhor, nessa noite. Te louvamos pela oportunidade que temos, Senhor, de estarmos na tua casa, para adorarmos, Senhor, o teu nome, para engrandecer aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Muito obrigado, Senhor, pelas nossas vidas. Obrigado pela semana que se inicia, Senhor, por esse segundo dia desta semana, ó Deus, que será repleta, Senhor, da tua glória sobre as nossas vidas, repleta do teu agir, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre o nosso lar. E por falar, Senhor, no nosso lar, nós te pedimos e colocamos diante de ti, Senhor, o nosso lar, a nossa casa, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa agir conforme a tua vontade, conforme o teu querer, segundo as nossas necessidades, Senhor. Que o Senhor possa alcançar, ó Deus, pela tua misericórdia, pela tua graça, aqueles que se encontram afastados, Senhor. Que o Senhor possa trazer, Senhor, para perto de ti, ó Deus querido, porque a tua palavra diz, Senhor, que o desejo que nós temos de adorar a ti provém de ti, Senhor. Ó Deus, e nós cremos que no momento oportuno, todos aqueles, Senhor, que se encontram longe, estarão perto, Senhor, estarão próximos a ti. Ó Deus, cremos no teu poder, cremos, Senhor, no poder que há no sacrifício, Senhor, que tu gerou, Senhor, na cruz do Calvário, sacrifício remidor, sacrifício, Senhor, que restaurou a condição que tínhamos diante de ti, Senhor. Ó Deus, nós não éramos dignos, mas o teu sangue, Senhor, nos tornou dignos diante de ti, e nós te adoramos nessa noite, te agradecemos pelo teu sacrifício. Muito obrigado por estarmos, Senhor, na tua casa, por estarmos, Senhor, aqui para te louvar, para engrandecer o teu nome, juntamente com os nossos irmãos. Toma, Senhor, os louvores que serão entoados a Ti, que nos conduzirão, Senhor, ao trono da Tua glória, que nos farão chegar, Senhor, diante de Ti. Ó Deus querido, com cheiro suave, Senhor, as Suas narinas, receba, Senhor, o nosso louvor. Por isso eu coloco nas Tuas mãos cada um, Senhor, dos músicos que aqui estão, cada ministro, Senhor, que aqui está, cada um, Senhor, que estará emprestando a sua voz, Senhor, para entoar a Ti hinos, louvores, orações cantadas, Senhor, que chegarão diante de Ti. Toma também, Senhor, cada pedido de oração colocado sobre esse altar. Ó Deus, nós não conhecemos as lutas, os problemas que cada um dos nossos irmãos tem passado, Senhor, mas Tu és conhecedor, Senhor, de cada um deles. Haja segundo a necessidade dos Teus filhos e que eles testifiquem para a honra e para a glória do Teu nome. Aqui também encontra-se, Senhor, a bandeira do nosso país. Continue tomando o nosso país nas Tuas mãos. A Tua palavra diz que bendito é a nação cujo Deus é o Senhor. E nós cremos, Senhor, que Tu és o Senhor da nossa nação. Toma, Senhor, a nossa nação nas Tuas mãos. Livra-nos dos homens maus, da corrupção. Livra-nos, Senhor, do caos. E, Senhor, que cada vez mais possamos expandir o Teu reino sobre esse território, para a honra, para a glória e para o louvor do Teu nome. Toma, Senhor, a vida dos nossos pastores que estão reunidos, Senhor, lá na nossa sede, Senhor, nesse momento. Ó Deus querido, cada um deles haja segundo, Senhor, o Teu querer sobre a vida desses homens, Senhor, que têm, Senhor, sido instruídos por Ti para nos conduzirmos até a Tua glória. Deus, nós Te louvamos em o nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar a Senhor Jesus. Aleluia. Paz, irmãos. Amém. Vamos louvar a Jesus. Mesmo que eu ande em meio ao frio, canta pra Ele. Mesmo que eu vá correndo sem direção, você pode cantar? Mesmo que eu me canse de lutar, algo aconteceu. Mesmo que eu me encontre em meio
caos. Diga para ele: eu sei que tudo continua. Eu sei que posso sempre andar. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Todos, mesmo que eu ande em meio ao, diga: mesmo que eu vá. Que eu me canse de lutar ao esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua. Eu sei que posso sempre andar. Eu sei que o seu amor é e é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Diga, diga, diga. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor. E mesmo se eu me abalar, o seu amor vai sustentar. Oh! Diga: tem tudo a ver com ele. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. E mesmo se eu me abalar, o seu amor, tudo que há em mim, tudo está sustentado por ti. Tudo na sua vida, irmão, está sustentado por ele. Fica tranquilo, fica tranquilo. Cante, cante, cante. Que ainda que os montes se movam, ainda o seu amor por mim permanecerá. Diga, diga. Ainda que os montes, ainda que as colinas sumam, seu amor por mim. Ainda que os montes se movam, de novo, diga, diga, diga. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o seu amor por mim permanecerá. Oh, ele permanecerá. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor. E mesmo se eu me abalar, o seu amor vai sustentar. Tudo. Diga novamente: tem tudo, tudo, tudo. Tudo a ver com ele. Eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela. O que acontece? Se eu me abalar, o que
se eu me abalar, o seu amor vai sustentar tudo que há, tudo que há em mim. Tudo que é em você, querido, é sustentado pelo Senhor. Aleluia, aleluia. Você pode dar um aleluia aí do seu lugar. Você pode dar um glória a Deus aí do seu lugar. Aleluia. Você pode passar pelo fogo e ele não vai te queimar. Isso é uma promessa. Você pode passar pela água e ela não vai te afogar. Isso também é uma promessa. Eu vou repetir. Você pode passar pelo fogo. Você pode estar passando pelo fogo e ele não vai te queimar. Você pode estar passando por momentos turbulentos, ondas fortes, mas fica tranquilo, porque a água não vai te afogar. Aleluia! Você pode dar glória a Deus? Diga: o fogo não me queima. Canta para Jesus. Fala. Confessa. Diga: eu estou. Por quem? No esconderijo. Não. O diabo só está te enganando. Porque Jesus está com você. Você não está sozinho. Canta bem alto. Canta. Grita o nome dele. Haja o que houver, irás prover de novo. Eu creio em ti. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Eu estou guardado no esconderijo. Tu estás. Diga pra ele, diga. Temer porque se eu estou guardado
temer, porque se eu só canta, guardado por quem seu nome é Jeová, irás. Diga pra ele: eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, eu sei que irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Jesus, cremos em ti. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Qual circunstância poderia nos afastar do amor de Deus? Essa é uma pergunta que eu, às vezes, me faço. A Bíblia diz isso, né? O apóstolo se pergunta: o que poderia me afastar do amor de Deus? Quais circunstâncias? O que poderia fazer ofuscar esse tão grande amor que Deus tem para conosco? Repita nessa noite de novo essa estrofe. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Glória a Deus. Aplauda o Senhor nessa noite, meu irmão. Tendo a convicção de que nem a chuva, nem a água, nem o fogo, nada nos separará do amor de Deus, e que Ele continua tendo poder suficiente para prover sobre todas as áreas das nossas vidas. Amém? Tomeis o seu assento nessa noite, em nome de Jesus. Nós estamos em uma etapa inicial de mudança, né? Estamos na EBP, Escola Bíblica da Palavra, na Escola da Palavra. Nós temos alguns anúncios aqui, que são os anúncios da nossa semana. Na quarta-feira, na parte da tarde, nós temos aqui o nosso culto, que é a tarde da bênção, um culto mais curtinho, né? A tarde da bênção, e nós temos aí a pregadora da tarde da bênção, que vai ser a nossa irmã Luciana. Ela estará pregando. Na parte da noite, às 19h30, nós também vamos ter aqui um encontro de crescimento para todas as mulheres. Tem mulher aí? Tem? Tá em dúvida? Tá não, né? Tem mulher aí, não tem? Glória a Deus. Então, na quarta-feira você está convocada, né, a estar presente aqui. A sua líder, a Glaucia, nossa irmã Glaucia, ela tem trabalhado no encontro de crescimento um livro muito interessante, né, que é o livro Corpo, Alma e Espírito, e é um livro bastante mesmo proveitoso para todas as áreas da sua vida, das nossas vidas, né. Eu estive aqui falando um pouco acerca do capítulo 2, e nessa quarta-feira a nossa irmã Elizabeth vai estar falando um pouco para cada uma das mulheres. Só antecipando aqui, na sexta-feira também tem aqui, toda sexta-feira, até o congresso de vocês, das mulheres,
né? Está tendo um ensaio às 20 horas. Se você ainda não veio, venha. Né? Você está convocada a participar desse coral das mulheres vitoriosas e a participar desse, né, congresso. É um congresso que tem sido bênção na vida não só das mulheres, mas na vida da igreja local. Amém? Na quinta-feira, o que nós temos? Nós temos aqui às 19h30 o culto da vitória. E nessa quinta-feira vai estar pregando aqui para nós o pastor Rodrigo Cândido, foi pastor, né, passou aqui pela nossa igreja, é pastor ali, auxiliar também ali na ADVEC Pavuna, liderou aqui os adolescentes, né, durante o tempo, a juventude, durante um tempo, né, e hoje ele está como pastor auxiliar ali na Pavuna. Sexta-feira, às 8h30 da manhã, você que tem disponibilidade, não perca, esteja aqui na igreja para fazer a sua oração, para trabalho de intercessão, né? Se nós estamos de pé, semana teve um testemunho bacana, né, que a gente ouviu, né, eu, a Glaucia, escutamos aqui acerca de um obreiro que chegou aqui para a gente e falou, olha, eu orei por você, Deus me incomodou. Não foi isso, Paula? Deus me incomodou a orar por você. E muitas das vezes a gente não sabe, mas Deus, Ele faz essas coisas. Né? E aqui, toda sexta-feira, tem um grupo de irmãs que tem intercedido pelas nossas vidas. E Deus tem usado essas irmãs e tem agido sobre as nossas vidas por conta dessa intercessão. Então, você tem essa disponibilidade, esteja aqui às 8h30. Sexta-feira, também ainda às 19h30, tem adolescente aí? Os adolescentes estarão aqui no 6D, Sexta Diferente. Amém? No sábado, às 4h da tarde, não é isso, Raquel? Sábado, 4h da tarde, todas as meninas, é só para as meninas, né? Eu acredito que seja só para as meninas, para as jovens, né, do Connect, né, porque o assunto aqui, o tema é fé meninas, então deve ser só para as meninas. Também vou... Né, então, assim, fé meninas, 4h da tarde, estejam aqui também na igreja, amém? E tem homem aqui na igreja? Penso, rapaz, tá... Tem homem, com convicção, tem homem na igreja? Tem homem, de 12 anos para cima, tem homem na igreja? Tem, não tem? Na quarta-feira também, Paula? Paula, na quarta-feira, não é? Na quarta-feira vai ter um encontro aqui na igreja com os homens vitoriosos. Né? Também vai ser trabalhado um livro com os homens, a conversa franca, né? Com todos os homens. Você está convocado, você não está convidado não, você está convocado a estar aqui na igreja, presente, tá? Para desenvolver, vai ser simultâneo, né? Enquanto as mulheres estiverem aqui, os homens vão estar reunidos em uma outra parte da igreja, né? Trabalhando também. E um outro também anúncio para os homens, nos dias 14, 15 e 16, não é isso, Maicon? Bota aí para gente. 14, 15 e 16, nós temos a Conferência dos Homens, né, a autoridade, lá na sede. No sábado, dia 15, vai ter um ônibus saindo daqui da igreja, e aí você, homem, né, está convocado também a estar se direcionando para a sede. Eu acredito, o pastor Alexandre até mencionou isso ontem, a atividade no sábado lá deve pegar o dia inteiro. Então, depois vocês se informem, depois com o pastor Alexandre, ou com o Paulo, né? Deem o seu nome, porque os ônibus ali têm lugares, né, marcados, resumidos, curtinho, não tem muita coisa, mas se passar de um ônibus, a gente faz carona solidária, aluga uma van, chama um Uber, isso aí não é problema. Mas vai ter uma condução para te levar e para te trazer aqui para a igreja, para esse trabalho. Não deixe de participar. Amém? Amém? Glória a Deus. Passado todos esses anúncios,
né? Vamos ofertar ao Senhor com alegria? Glória a Deus. Nós, como já mencionamos antes, estamos em uma grande obra, né? Temos feito bastante coisa ao longo, né, desses anos. O pastor ontem, na ceia, disse que num intervalo tão curto, inauguramos 7 igrejas e temos ainda algumas outras para poder inaugurar. E tudo isso passa pela tua fidelidade, pela minha fidelidade, passa pela tua liberalidade e pela minha liberalidade. E eu pensando, muitas das vezes, né, em uma construção de vida, muitas das vezes nós percebemos que alguém plantou uma árvore e aquela árvore, por ter dado um fruto, eu, muitas das vezes, se alimento daquele fruto. E aí eu lembro do que a Bíblia diz, né, que nós comeremos daquilo, do fruto que nós não plantamos. Certo? E aí eu, parando para pensar um pouco, eu lembro acerca de uma árvore chamada tamareira. Tâmara, uma fruta tão importante na história do povo judeu. A tâmara, ela é uma frutinha desse tamanhozinho, mas naquele período, para uma tâmara dar fruto, ela levava 100 anos. O principal alimento dos beduínos, que são aqueles que transitam pelo deserto, se dá por essa frutinha tão pequenininha, mas tão rica em gorduras, em proteínas, que faz com que ele consiga caminhar por aquele sol, naquele deserto, durante tanto tempo. E muitas das vezes a gente chega em um lugar, nós não plantamos naquele lugar, e aí eu não estou falando só de uma árvore, né, mas de um templo. Chegamos aqui, tem toda uma estrutura, chegamos aqui, já existia uma estrutura, porque alguém veio plantando e nós fomos comendo, colhendo frutos daquela plantação. E nós somos convidados e convocados pelo Senhor a fazer a mesma coisa, a continuar plantando. E eu louvo a Deus, porque ontem teve um desafio. Toda essa tragédia no sul, foi solicitada uma oferta, mais uma oferta, para ser destinada àquele lugar, vai envolver tantas pessoas. E foi tão bonito o vídeo que foi transmitido. Nós vimos pessoas de credos diferentes que estão sendo alcançados, ofertas que estão chegando a essas pessoas. E a gente não sabe, muitas das vezes, o que Deus fará na vida dessas pessoas por conta da sua liberalidade e por conta da sua fidelidade. E eu louvo a Deus por Ele nos dar, nesse tempo, a oportunidade de continuarmos plantando. E ainda que leve 100 anos e nós não estejamos aqui, mas que esses frutos continuem sendo bênção na vida de outras pessoas, assim como os frutos que nós colhemos aqui estão sendo bênção sobre as nossas vidas, e mesmo que nós não tenhamos plantado. Amém? Que o Senhor possa retribuir a cada um segundo a sua benevolência e segundo as vossas necessidades. Em o nome do Senhor Jesus, ofertemos nessa noite.
levante seus envelopes. Deus, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade, Senhor, de ofertarmos, ó Deus, na tua casa, de dizimarmos, Senhor, na tua casa. Pai, que essa oferta, Senhor, possa ser multiplicada sobre as nossas vidas, não pelo ato, Senhor, de entregarmos simplesmente, mas pela tua fidelidade, Senhor, que a tua palavra ela possa se cumprir cada dia mais sobre as nossas vidas e que possamos desfrutar do teu amor todos os dias das nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, em o nome de Jesus, amém. Passe a sua oferta para o lado, o obreiro vai passar aí e vai recolher, e o dízimo, você já sabe, traz aqui na frente, nessas duas caixinhas, chamadas de gasofilaço, amém? As classes dos adolescentes e a classe da juventude estão liberadas, podem ir para as suas classes. E nós aqui vamos receber com aplausos o nosso superintendente, né? Nosso irmão Fábio, ele vai estar ministrando para nós a aula de número 10. Glória a Deus. A paz do Senhor para a igreja? Amém. Maravilha. Amados, hoje, talvez os irmãos estejam um pouco ainda tentando se situar, né? Mas hoje é a lição de número 10, amém? A batalha do Armagedon. Então, abram por gentileza. Quem tem a revista, quem não tem, ainda tem exemplares ali atrás, tá? O nosso amado irmão Paulo está vendendo. Então, quem não tem ainda pode adquirir. Amém? Então, falaremos hoje, discursaremos hoje, segundo a graça de Deus, da lição de número 10, a batalha do Armagedon. Glórias a Deus. Essa é uma lição, na verdade, todas as lições, né? Todas as lições desse trimestre são lições desafiadoras. Entretanto, a gente se esforça, né, para tentar passar o melhor para os irmãos. Mas estamos abertos, irmãos, a perguntas, a dúvidas, sugestões, colocações, fiquem à vontade, tá? Não se retraiam. Fiquem em paz para perguntar, para colocar as suas opiniões, amém? É um tema extenso, tema complexo, que exige estudo. Então, falar sobre, na verdade, escatologia, né? Na verdade, é o estudo das últimas coisas, ou estudo dos tempos do fim, falar sobre as últimas coisas, sobre o Apocalipse, que é a revelação, né? A manifestação gloriosa do Senhor Jesus Cristo, não é um tema simples, é um tema complexo, inclusive, há muitos que na verdade, não gostam muito dessa temática, outros até não conhecem tanto, entretanto, é nossa missão, nosso dever conhecer, né, as profecias que falam sobre o tempo do fim, amém? Até porque, como sabemos, o Senhor Jesus está às portas. Então, vamos ao texto bíblico básico, Joel, capítulo 3, versículo 2, 12 e 14. Então, como os irmãos sabem, eu vou ler o primeiro e os irmãos na sequência, uma leitura intercalada, amém? Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo, por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. Os irmãos. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Agora Apocalipse 19, do 19 a 21, verso 19, os irmãos. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Amém. Glória a Deus. Eu vou ler aqui o textual do Apocalipse 16,
16. Quem não tem a revista, abra, por gentileza, em Apocalipse 16, 16. Amém? Que diz assim: então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Glória a Deus. Amados, esse é um tema muito bom, né? Muito profundo e, como disse, muito extenso. Não tive tempo de fazer, na verdade, por conta de toda essas mudanças, não tive tempo de fazer slides, mas vamos acompanhar na revista. Deus é bom e também na Bíblia. Amém? Palavra introdutória. Na presente lição, estudaremos mais um entre os grandes temas da escatologia bíblica. A batalha do Armagedon representa a luta escatológica entre as forças do mal e o povo comprado pelo sangue de Cristo. Depois dela, se estabelecerá o milênio, um tempo em que Satanás estará preso e os salvos reinarão com Cristo por 1000 anos. Amém? Então, o autor aqui ele deixa bem claro que após a batalha do Armagedon, estabelecer-se-á o milênio, o reino milenial sobre a terra. Na verdade, eu também não quero falar muito sobre essa temática, porque não é o escopo aqui da lição, terá outras aulas ainda, mas os irmãos sabem que o milênio são 1000 anos literais, em que, na verdade, todas as coisas serão transformadas. E o Senhor Jesus Cristo será o rei sobre toda a terra. E ele regerá as nações com cetro de ferro a partir de Jerusalém, a cidade do grande rei. Então sabemos que será um tempo de paz, tempo esse que Isaías 11 vai falar, que na verdade o lobo, né, dormirá junto com o cordeiro. Em que situação, em que condição a gente pode enxergar isso? Não há, nos dias atuais não tem como, né? A criança pequena meterá a mão na toca de uma áspide e não se fará dano algum no meu santo monte. Então perceba que será um tempo de paz, um tempo de regozijo, um tempo de alegria. Entretanto, será um tempo que a morte ainda não foi aniquilada. Nesse contexto, as almas que aqui estão voltarão a viver como era no princípio. Como assim, irmão Fábio? É simples. Nós vemos que no princípio, Adão, Eva e depois a sua descendência, eles viveram muitos anos, 900 e poucos anos. Matusalém, se não me engano, viveu 969 anos, dentre outros. Então, os seres humanos, naquele tempo, viveram muitos anos na face da terra. E como que, na verdade, os anos foram definhando, se eu posso assim dizer? Quando a gente chega ali em Gênesis 6, há aquele relato que nós todos já conhecemos, né? A maldade do homem cresce e automaticamente vem o juízo de Deus. Não tem como, irmãos. O juízo de Deus sempre se estabelecerá aonde há proliferação do pecado. E nós vemos isso em diversas situações e diversas circunstâncias. Primeiro foi o dilúvio, depois nós vemos um caso pontual ali em Sodoma e Gomorra, que na verdade os níveis de pecado estavam muito altos. Então, quando os níveis de pecado estão muito altos, não há outra saída senão a ira de Deus se estabelecer sobre, no caso agora, sobre a terra. Então perceba que esse dia aqui específico do Armagedon, será um tempo de, vamos dizer assim, juízo, até porque o texto que lemos diz isso, né? Olha só. Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo. Que povo? Israel. E da minha herança, como ele fala, Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. É bom que os irmãos entendam e tenham isso muito solidificado em seus corações, que quando o Senhor Jesus Cristo voltar, ele não vai reger as nações dos Estados Unidos. Ele não vai reger as nações da China. Não. O Senhor escolheu uma cidade. Está em, se não me engano, Mateus 25. Jerusalém é a cidade do grande rei. O Senhor tem um amor, um carinho muito especial por sua cidade, a qual ele santificou, e que ele vai voltar a habitar ali. Então entendam, percebam e enxerguem. Ali, por exemplo, abram comigo, por gentileza, em Isaías 2, olha o que é dito, só para nós termos um entendimento. Eu quero que os irmãos entendam que o tempo, na verdade, ele vai correr, isso é fato. Entretanto, nós vamos tentar trabalhar com aquilo que a gente pode, tá? Existem muitos textos dentro dessa lição. Não conseguiremos abordar todos, mas aqueles que nós conseguirmos, leremos aqui, amém? Olha só, Isaías 2, a partir do verso 1, olha o que diz. Não, a partir do verso 2, amém? E acontecerá nos últimos dias que se estabelecerá o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e correrão para ele todas as nações. Virão muitos povos e dirão, vinde,
Subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine acerca dos seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, de Jerusalém a palavra do Senhor. Ele julgará entre as nações e repreenderá muitos povos. Estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Uma nação não alçará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Só até aqui. Entende, irmão? Naquele tempo será extirpada a guerra. Na verdade, será um tempo de paz, o tempo do reino milenar. Eu estou só pontuando aqui para que os irmãos entendam. Porque logo na sequência já entra o reino milenar. E aí em Isaías 11, quem quiser abra, Isaías 11, versículo 1 em diante, diz o seguinte, no mesmo livro, tá, do profeta Isaías, capítulo 11 é dito o seguinte, abram aí por gentileza. Diz assim: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento, de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres, e repreenderá com equidade aos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. E morará o lobo com o cordeiro, o leopardo com o cabrito se deitará. O bezerro, o filho do leão e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas. Seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha com o boi. E brincará a criança de peito sobre a toca da serpente, e a desmamada colocará a sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal, nem dano algum, em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, a qual está posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios, e o lugar do seu repouso será glorioso. Amém. Irmãos, se a gente pegar todo... Na verdade, eu vou até estender, de Gênesis a Apocalipse. Em Gênesis o Senhor já começa a falar do fim. Na verdade, todas as coisas na mente do Senhor já estão concretas, para nós que precisa acontecer ainda. O Senhor sabe o que acontecerá, o Senhor sabe quem vai se converter, o Senhor sabe quem vai aceitar Ele, o Senhor sabe quem vai andar em fidelidade, em retidão, e o Senhor sabe o ímpio que anda por caminhos errados e tortuosos. Então, na verdade, tudo está posto, e o Senhor sabe de todas as coisas. Na verdade, se nós formos observar, entendam, amados, isso é algo glorioso que Deus falou no meu coração. Perceba que, de Gênesis e Apocalipse, o Senhor já escreveu o seu plano, ou seja, o seu projeto para toda a humanidade, está aqui. E nesse projeto, nesse plano, nesse programa que o Senhor estabeleceu para nós, percebam que tudo já está desenhado e definido. Ou seja, Satanás não pode nem andar nem para a direita nem para a esquerda, muito pelo contrário, ele tem que cumprir os desígnios que aqui estão delineados. Por quê? Porque ninguém pode ir contra o nosso Deus. Ninguém pode achar que, dizer assim, não, quem intentará, né, algum mal contra o Senhor? Então, ou seja, a Bíblia diz que até os demônios creem em Deus e tremem diante da presença dele. Então, perceba que muitas pessoas, às vezes, quando se fala de demônio, de Satanás, de reino das trevas, às vezes tremem. Irmãos, não devemos ter medo, muito pelo contrário, eles têm que ter medo da gente. Então, observem que é o seguinte, lá em Apocalipse é dito que, nesse momento, ali do Armagedon, nós vemos o quê? Satanás será preso por 1000 anos. E como, inclusive, o nosso amado superintendente Ademar falou numa aula dele aqui, percebam que, quem é que vai prender Satanás? Vai vir uma miríade diante do céu? Não. Um anjo apenas virá e prenderá ele. Um anjo apenas virá e prenderá Satanás durante 1000 anos. Consegue entender a magnitude e o poder do nosso Deus? Na verdade, quando Deus fala, ele tem que obedecer, ele tem que cumprir. Ele não pode fugir desse plano. Ou seja, todas as coisas que estão escritas e que estão prestes a acontecer, ele sabe. Tanto que a Bíblia diz, ali em Apocalipse 12 também, que ele sabe que ele tem fúria e tem raiva dos servos de Deus, aqueles que obedecem aos mandamentos de Jesus e aos seus fiéis testemunhos. Ele tem raiva e tem fúria e sabe que pouco tempo lhe resta. Ele sabe que, na verdade, vai perecer eternamente. Então, o que ele quer? Um maldito.
Ele quer levar a raça humana junto com ele para o lago que arde com fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Então, na verdade, todo esse contexto, né, toda essa, vamos dizer assim, toda essa história emblemática, o Senhor desenhou para nós. Então, a nossa missão como servos de Deus é servir a Deus com inteireza de coração e obedecer aos testemunhos de Jesus, aos mandamentos do Senhor, né, e, de fato, servi-lo com integridade. Por quê? Porque tem galardão para nós, tem recompensa para aqueles que o amam, e cada um será julgado de acordo com as suas obras. Então, as nossas obras vão ditar o nosso galardão, e também, inclusive, a condenação. Porque percebam que o nosso Deus é um Deus de amor, mas ele é fogo consumidor. O amor do Senhor está quando as pessoas obedecem a ele, mas quando não obedecem, o Senhor rejeita. A gente vê isso na história de Saul, né? Saul, ele, na verdade, não obedeceu ao mandamento do Senhor que foi dado pelo profeta Samuel. O que aconteceu? O Senhor rejeitou ele, e o seu reino e a sua descendência. Eles foram extirpados. Por quê? O Senhor, ainda mais ele que estava na posição de um rei ungido, o Senhor, ele sempre, no caso, atenta para a obediência do homem, né? Tanto que o pecado da rebeldia, né, é semelhante à da idolatria, né? Então, nós vemos que, na verdade, o Senhor ele tem um carinho por todos aqueles que obedecem. Então, a nossa missão, como servos de Deus, diante das profecias bíblicas, daquilo que Deus preparou para nós, é somente fazer a vontade daquele que nos comissionou para esta, ou seja, cumprir os mandamentos do Senhor, a lei de Deus, fazer boas obras, né? Por quê? Na verdade, nós fomos salvos pela graça para o quê? Para que andássemos em boas obras. Então, as boas obras nos acompanham. E a gente vê isso no decorrer de toda a Bíblia. Mas vamos avançar porque tem muita coisa ainda, amém? Vamos para o tópico 1, conhecendo Armagedon. Apocalipse 12, 16. Armagedon será o lugar do ajuntamento dos exércitos dos países inimigos do povo de Israel nos últimos dias. 1.1, um lugar de muitas batalhas. O grande conflito mundial entre o Senhor Jesus, o anticristo, o falso profeta, e os exércitos das nações inimigas de Israel acontecerá em Megido, na vasta planície de Esdraelon, que se estende do Mediterrâneo ao Jordão. A batalha do Armagedon será o grande dia do Deus Todo-Poderoso. Aí nós temos a referência bíblica. Na verdade, esse local, né, cidade de Megido, né, essa palavra em si, Armagedon, é uma palavra transliterada do grego, que está em Apocalipse 16, 16, que quer dizer colina, montanha, ou então cidade de Megido. Então, será nesse local, né, em que, inclusive, os profetas, ali o profeta Joel, quando diz, ele chama de Vale de Josafá, o Vale da Decisão, outros chamam de Vale de Cedro. Então, ele tem vários nomes específicos. Ali aconteceram algumas batalhas, e ali será o local especificado pelo Senhor, aonde haverá a batalha final, né? Eu digo final, na verdade, não é a final propriamente dita, né? Porque ainda existirá a batalha de Gog e Magog, mas eu digo final é como se fosse a batalha final que se divide em duas etapas, tal como a ressurreição se dividiu em duas etapas, tal como a vinda do Senhor Jesus se dividiu em duas etapas. Então, o Senhor ele sempre age dessa forma. Primeiro, vem de uma forma parcial, depois de uma forma total. Porque quem lê Daniel 12 e vê Daniel falando sobre ressurreição, se não me engano, acho que é 12, 3 ou 4, agora não me recordo, mas é 12. Ele diz lá, né, que uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para desprezo, né, e condenação eterna. Certo? Quando a gente lê o texto de Daniel, a gente não consegue entender que haveria duas ressurreições, mas sim que haveria uma só. Só que aí, o Senhor Jesus, quando vem na sua plenitude, trazendo a plenitude dos tempos, né, e a graça de Deus na sua completude, ele nos ensina que, na verdade, haveria duas ressurreições. Então, assim também como pensavam os judeus. Por quê? A grande massa dos judeus acreditavam que Cristo, né, viria uma vez só, o Messias de Israel, né? Tomaria juízo dentre as nações, e ali automaticamente estabeleceria o seu reino. Mas o Senhor disse, não, meu reino não é deste mundo. Entretanto, ele foi para o Pai. Ele estabeleceu um dia que ele vai voltar, não mais como servo sofredor, Isaías 53, mas como juiz de toda a terra. Então, quando o Senhor Jesus Cristo voltar no Armagedon, sai de baixo, porque
não será um dia de paz, de tranquilidade. Será um dia de trevas, escuridão. Os profetas dizem isso. E, na verdade, os profetas, grande parte dos profetas, os maiores, os menores, eles falam sobre esse dia. Existem alguns textos que eu gostaria de ler, não sei se eu vou ter tempo, mas vamos caminhar mais um pouco, aí eu vou tentar ler tentar fechar aqui o tópico 1, eu vou tentar ler alguns textos com os irmãos. Amém? Glória a Deus. Eu sei que eu estou tentando, de todas as formas, não exceder o tempo, mas também eu quero ir devagar para que os irmãos entendam. E quem quiser fazer alguma colocação, só levanta a mão, amém? Mas vamos lá. Subtópico 1.2. O Armagedon não será uma única batalha. A palavra traduzida como batalha em Apocalipse 16:14 é o vocábulo grego polemos, que não significa uma batalha em particular, mas se refere a uma série de batalhas, em outras palavras, uma guerra. Então, uma guerra é uma sucessão de batalhas, nós sabemos disso. Então, batalhas são missões pontuais. A guerra é a completude dessas batalhas, a soma e a totalidade delas. Amém? Ao fim dos primeiros 3 anos e meio da tribulação, começará a grande tribulação, quando o anticristo rompeu o pacto de paz com Israel. Daniel 9:27. Ele invadirá a cidade santa, profanará o templo de Jerusalém e se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. E aí a referência é maravilhosa aqui, o autor foi muito feliz. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, Mateus 24:15. Nós sabemos que ali o apóstolo Paulo ele fala sobre o retorno de Cristo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Do 1 a 12, ele vai tratar sobre esse assunto. E ali ele vai falar que o anticristo, ele vai querer, olha só, se assentar como Deus no templo de Deus. Então, aí a gente já tem algo específico e pontual e um dos sinais que marca, de fato, que Jesus está muito perto e às portas. Que sinal é esse, irmão Fábio? Perceba, olha só. E se assentará como Deus no templo de Deus. O que isso significa? Que o templo de Deus, ou seja, o terceiro templo, tem que estar erguido. E, na verdade, nós já sabemos, se não poucos, a grande maioria, que já existe, inclusive, o chamado Instituto do Templo. Está tudo preparado, existem já os sacerdotes designados, os utensílios do templo. Só é necessário agora fazer o acordo de paz. O acordo de paz sendo feito, inicia-se a construção do terceiro templo. E aí é feito um acordo de paz, e a construção segue. Aí perceba que Daniel 9:27 ele vai dizer que ele romperá esse pacto no meio da semana. Daniel 9:27. Ele vai invadir a cidade santa e profanará o templo em Jerusalém. Então perceba, acabou a paz. Ele entra, profana o templo. Aí Mateus 24:15 vai falar justamente sobre isso. E ele vai citar o quê? Daniel, que é abominação desoladora. Então, na verdade, esse é um tema que a gente deveria entrar em outro, mas eu vou tentar ser um pouco mais contido. Mas perceba que essa temática de o templo de Jerusalém estar erguido, isso é muito sério. E isso é um dos grandes sinais de que Jesus está às portas. Então, quem acompanha Israel, por quê? Israel, irmãos, é o relógio profético para nós. Israel é o altar das nações. Lá que tudo vai se desenrolar, especificamente no Armagedon, no Vale de Megido. E lá, na verdade, é que tudo vai voltar vamos dizer assim, a emergir. E ali, irmãos, entendam e percebam. Agora eu vou até um pouco mais adiante. A Bíblia diz da Jerusalém celestial. Ela vai descer, irmãos, ela não vai descer sobre os Estados Unidos, nem a China, nem a Coreia. Não, ela vai descer sobre Israel, irmãos. Israel é a cidade do grande rei. Mais especificamente, Jerusalém. Agora eu estou falando de uma cidade. E Mateus 25 vai tratar sobre isso. Então, perceba que, nesse contexto de entender toda essa dinâmica, não é simples, não é fácil, mas entendamos que, como diz 2 Tessalonicenses, ele fala o seguinte, que, irmãos, que ninguém vos engane, quer por meio de carta, epístola, ou então falácias, mensagens, como se fosse nós que estivéssemos mandando. Não. O dia do Senhor não virá antes que ocorra a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o iníquo, a quem o Senhor Jesus Cristo desfará com o sopro da sua boca. É o que lemos em Isaías aqui, capítulo 11.
o Senhor Jesus Cristo matará o perverso com o sopro da sua boca. Ele é o falso profeta. Então, esse tópico é muito crucial de nós entendermos. Por quê? Porque se tem uma semana, né, ali a semana profética de Daniel, na metade rompe esse pacto, e o que acontece? Aí, vamos ler então Daniel 9:27, para a gente entender. O que vai acontecer nesse momento em que o templo foi erguido, em que os sacrifícios voltaram a ser realizados, né? Vamos ver aqui, a gente vai entender agora. Daniel 9:20. Quem conseguir abrir antes de mim, pode ler, por gentileza. Daniel 9:27. Daniel 9:27. Amém? Alguém? Ninguém se habilita? Ele confirmará o pacto com muitos por uma semana, e no meio da semana ele fará cessar o sacrifício e a oblação, e pela disseminação das abominações ele a desolará, até a consumação, e aquilo determinado será derramado sobre o desolado. Amém. Obrigado, José. Olha só, irmãos, perceba uma coisa. Olha o que diz. E ele firmará aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício. Então perceba que os sacrifícios voltaram, tá? Por quê? O templo está erguido. Se você chegar hoje em Israel e perguntar, vocês fazem sacrifício aí? Eu vou falar, não existe templo. Então, quando o templo for restabelecido, os sacrifícios voltarão a acontecer. Aí, nesse momento, olha só, ele vai firmar essa aliança por uma semana, mas na metade da semana, ele vai fazer cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a ala das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, perceba, a abominação assoladora é isso que ele vai fazer, que o autor diz aqui, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Ele se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Porque desde o princípio, né, qual foi o sentimento do diabo? Querer ser semelhante a Deus, querer ser igual a Deus. Esse foi o sentimento dele. Então, na verdade, esse programa que já está desenhado por Deus vai se desenrolar. Ele vai acontecer de fato, né? Porque as profecias bíblicas, elas se cumpriram, estão se cumprindo e ainda vão se cumprir no futuro. Muitas delas. Então, isso é importante nós entendermos aqui, né? E aí, Mateus vai falar, ali em Mateus 24, quando o Senhor Jesus Cristo falar do seu retorno, do arrebatamento, que ali fala do retorno de Cristo, do arrebatamento, das coisas que hão de suceder, princípio das dores. Aí ele vai tratar de falsos cristos, vai tratar de falsos profetas, ele vai tratar de terremotos, de fomes, de guerras, de rumores de guerras, de perseguição implacável, de que o amor está se esfriando. Então, tem muitas coisas que hão de acontecer, né, antes do retorno de Cristo. Aí ele vai falar, e quando vocês virem a abominação desoladora, está entre parênteses, quem lê o profeta Daniel entenda. Percebe que essa temática não é para ser somente lida, mas para ser meditada e estudada com cautela. Por quê? O próprio profeta Daniel fez isso. Aonde, irmão Fábio? É simples. Quando Daniel está na Babilônia, e ele começa a buscar entendimento no Senhor, né? Ele decide fazer 21 dias de jejum e oração, segundo a direção do Espírito, é fato. E o que Daniel busca nesses 21 dias de jejum e oração? É entendimento sobre o que vai acontecer com o povo dele e como se desenrolaria esse fato. Ou seja, será que nós vamos ficar a vida inteira aqui na Babilônia? E aí, nesse contexto de Daniel buscar esse entendimento após esse jejum de 21 dias, Daniel é agraciado pelo Senhor. Um anjo vem até ele, Gabriel. Daniel, eu vou te revelar porque você é muito amado pelo Senhor. E ele começa a contar, ele falou assim, mas é o seguinte, quando eu vim, o príncipe do reino da Pérsia, um principado demoníaco, tá? Um demônio, que tem o título de príncipe, e aqui é para os irmãos entender, existem basicamente 4 classes, né? Nós temos, onde é que está isso, irmão Fábio? Efésios 6, principado, potestade, dominador e ó espiritual da maldade. Então, existem hierarquias espirituais, tá? Principado, geralmente governam nações, e era o caso aqui, naquele tempo, o Império Persa. E ele fala, eu vim para te entregar a mensagem, Daniel, no primeiro dia, mas quando eu vim, o príncipe do reino da Pérsia me resistiu. E ninguém veio me ajudar, senão um príncipe de vocês, Miguel. Então, perceba, Israel tem
um anjo protetor. Qual é o anjo protetor? Miguel. Amém? Que veio ajudar Gabriel. Então percebam que ali ele pedia entendimento, mas é dito que, quando ele pediu entendimento, ele foi buscar, ler, meditar, com todas as suas forças, a profecia que o Senhor deu para o profeta Jeremias. Então o profeta, lendo outro profeta, vai tentar entender as profecias daquele profeta. Conseguiram entender? Ou seja, o negócio é tão complexo, tão profundo, que, irmãos, todo o coração, uma coisa que eu vou falar aqui é bíblico. Nós não vamos conseguir entender a parte de toda a completude, vamos dizer assim, do Apocalipse, se nós não buscarmos em Deus. Irmãos, é jejum, é oração. Senhor, como é que isso aqui vai se desenrolar? Como essas coisas vão acontecer? Em que momento nós estamos? Temos que buscar, irmãos. Temos que fazer a nossa parte. Daniel, um profeta, fez a dele e nós devemos fazer também. Por quê? Palavra de Deus não é qualquer coisa, é a palavra santa do Senhor. Então nós devemos ter muito cuidado na análise, muito cuidado naquilo que de fato iremos falar, naquilo que de fato entendemos. Por quê? O inimigo de nossas almas é astuto, tá, irmãos? Ele se transforma num anjo de luz para enganar. O enganador continua enganando, tá? A Bíblia diz que, olha só, para os irmãos entenderem como isso é complexo, como isso é profundo e como isso é forte. Nós devemos estar atentos. Por quê? Ele vai ser preso. Irmãos, parem para analisar. Olha só, olha que coisa interessante. Ele vai ser preso 1000 anos. Irmãos, 1000 anos de paz. Por quê? Porque o maldito está preso. 1000 anos. E ali, irmão Fábio, e aí, vai ter morte? Vai. A morte ainda não foi aniquilada. O último inimigo a ser morto é a morte. 1 Coríntios capítulo 15. O último inimigo a ser morto é a morte. Então, ou seja, aí Isaías vai tratar sobre isso também. Acho que a partir do capítulo 60 em diante, ele vai falar de muitas coisas, inclusive do reino eterno, né? Aqui os judeus chamam de Olam Rabá. Então percebam que, nesse contexto, ele vai falar que a pessoa que morrer com 100 anos, morreu jovem. Por quê? Porque, na verdade, a gente vai voltar ao que era antes, no princípio. Né? Ou seja, vivia-se muito na época adâmica, vamos assim dizer, né? Ou na era adâmica. Então, a gente vai voltar ao que era antes. Então, ou seja, imagine, irmãos, vivendo 1000 anos sobre a terra, num reino de paz, de felicidade, de alegria. Só que essa alegria não vai durar para sempre, entendam, até, na verdade, o Senhor Jesus Cristo julgar, vamos dizer assim, os ímpios, né? Porque, como eu já disse aqui, inclusive, foi a aula que eu dei, os salvos, eles só vão passar para o tribunal de Cristo, mas é um tribunal de recompensa, não de condenação, tá? E aí no grande trono branco, que é o juízo final de condenação, aí sim, serão julgados todos, inclusive os ímpios, e serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, como diz o texto. Então perceba que Isaías ele vai tratar sobre isso, ou seja, vai ser restabelecido o que era antes. Então esse é o programa de Deus. E aí, vai ter morte? Vai ter morte no milênio. Aí depois, irmãos, quando estiver chegando ao fim, e os 1000 anos acabar, Satanás vai ser solto. Para quê? Para cumprir a agenda dele mesmo. E qual é a agenda dele? O engano. Ele é o mestre dos enganos. Ele é bom nisso, tá, irmãos? Por quê? Que é isso, irmão Fábio? Está escrito. E ele sairá para enganar as nações e reunirá as nações dos reis da terra para a última batalha, que é a batalha de Gog e Magog. Irmão Fábio, não, peraí, não estou entendendo. Entenda, irmãos. 1000 anos de reino de paz. 1000 anos de reino de paz. 1000 anos vendo a face de Jesus. E como é que vai ser isso, irmão Fábio? Zacarias 14 vai falar sobre isso. No finalzinho ele diz ali, né? Que naqueles dias, as nações, perceba a resistência, por isso que ele tem que reger as nações com varas de ferro, ou cetro de ferro, porque muitos ainda resistirão, em certa medida, ao Senhor, mesmo o Senhor reinando sobre a terra. Que isso, irmão Fábio? Irmãos, porque a natureza adâmica ainda vai estar nas pessoas, não foi completamente removida, não houve ainda transformação total. Então ali é dito o seguinte, olha só, que aquela nação que não subir de ano em ano para adorar o rei, na festa dos tabernáculos, Sukkot no hebraico, não virá sobre ela chuva. Então perceba que as nações vão ter que mandar representantes para Jerusalém.
Zacarias 14, lá no finalzinho. Para poder adorar o Senhor na festa dos tabernáculos. Isso aí é até um debate muito extenso, porque alguns dizem que a lei foi abolida. A lei alguma foi abolida, irmãos. Se a lei foi abolida, ela não pode voltar a ser aplicada. O Senhor Jesus Cristo foi bem claro em Mateus 5,17. Então percebam que nesse contexto, as nações terão de adorar o rei em Jerusalém, na festa do tabernáculo. E se o Egito, é dito isso, e se o Egito, se os irmãos quiserem, pode ler, o Egito não subir de ano em ano para adorar o rei, não virá sobre o Egito a chuva. Essa será a praga que o Senhor virá sobre as nações, os quais vão resistir o reinado e o poderio do Senhor Jesus Cristo. Então percebam que dentro do reino milenar ainda haverá um pouco de resistência. E aí, quando Satanás sai, a gente vê aquele reino de paz maravilhoso, glorioso, não a guerra, né? As foices foram transformadas em enxados. E aí perceba que ele vai sair da sua prisão e vai enganar, e vai conseguir. Ele vai conseguir enganar os reis da terra, vivendo um reinado maravilhoso, um período de paz, um período de glória, Jesus Cristo reinando sobre a terra a partir de Jerusalém. Ele vai conseguir enganar as nações para a última batalha, a batalha final de Gog e Magog, antes do juízo do grande trono branco. Amém? Então percebam que essa temática é muito extensa, e eu estou tentando ganhar tempo, mas Deus é bom e vai me dar graça. Amém? Vamos continuar. Alguma pergunta, alguma colocação? Não? Então vamos lá. Tópico 1.3, o rio Eufrates no contexto profético. Diz assim: a terra que Deus deu aos filhos de Israel como herança foi demarcada pelo rio Eufrates, que em várias ocasiões é mencionado na Bíblia como o grande rio. Os líderes, reis e governantes, com seus poderosos exércitos armados, com a mais sofisticada e avançada tecnologia de guerra, caminharão no leito seco do rio Eufrates rumo a Israel para a grande guerra do Armagedom. Daniel 11:40. Então essa batalha, eu vou ler daqui a pouco alguns textos com os irmãos, mas eu vou dar sequência para a gente também ter mais tempo. Vamos lá, tópico 2, fatos da guerra do Armagedom. A seca das águas do rio Eufrates não será o único acontecimento no cumprimento das profecias relacionadas à guerra do Armagedom. Aí a gente vai ver agora 2.1, a invasão demoníaca. Invasão demoníaca. Apocalipse 9, do 1 a 12. Na preparação do Armagedom, no cenário profético, o apóstolo João vê sair da boca do dragão, antideus, da boca da primeira besta, anticristo, da boca da segunda besta, anti-Espírito Santo, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Então perceba que ele fala que esses demônios são semelhantes a rãs. Como representantes da trindade satânica, esses 3 demônios especiais liderarão a invasão de demônios que cobrirá toda a terra nos últimos dias. Eles serão conhecidos no mundo inteiro pelo poder que manifestarão, realizando grandes sinais, maravilhas e prodígios. Apocalipse 16:13. A principal missão desses 3 demônios é ir ao encontro dos reis, líderes e governantes em todo o mundo para congregá-los à guerra do Armagedom. Então perceba aqui, irmãos, que na verdade nada acontece ao acaso, tudo tem influência do mundo espiritual, e nesse caso aqui do mundo espiritual demoníaco, das trevas, né? Então muitas das coisas que acontecem hoje, muitas pessoas às vezes atribuem aquilo que os seres humanos são de fato, mas percebe, irmãos, que em toda a história bíblica, na verdade, vamos dizer assim, né, as hostes do inferno sempre atuaram para perturbar os filhos dos homens e para realizar os intentos satânicos e malignos que foram projetados pelo inferno, mas que têm que ser cumpridos porque o Senhor idealizou isso, está na sua palavra. Então, ou seja, são os demônios que atiçam, influenciam e às vezes até se apossam, ou seja, dos filhos dos homens, aqueles, claro, que deram brechas, os demônios vão entrar, eles vão se apossar, de 2 maneiras, isso é claro, isso é fato, por opressão ou por possessão. Opressão é por influência, possessão é por entrar dentro dele. A gente vê isso onde, irmão Fábio? Diversos textos bíblicos. Irmãos, quando Jesus Cristo esteve aqui na terra, ele e os apóstolos, o que mais o Senhor Jesus Cristo fez, além de curar, foi libertar pessoas, libertar almas. A gente vê muitos
Aquela Lucas 13, a gente vê aquela irmã, né, que tinha corcunda, ou seja, ela tinha corcundismo, né, ou talvez uma cifose aguda, que a medicina falaria, não, isso é uma doença X, não, era um demônio. E o Senhor Jesus liberta ela. A gente vê o gadareno, a gente vê, né, aquela mulher cirofenícia, em diversas outras ocasiões, aquele menino que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. Então a gente vê a influência demoníaca muito marcante no período em que Jesus começou a realizar e fazer a sua obra. Bem como também na época dos discípulos que se tornaram apóstolos, né? O apóstolo Paulo, então, nem se fala. Muitas libertações, muitas curas. Então, o que acontece? Esses demônios, esses malditos, estão todo o tempo tentando influenciar negativamente os filhos dos homens, para justamente levá-los para onde? Para o mesmo local onde eles estão, no inferno. Então, eles vão fazer isso. E nesse tempo, nesse momento, eles não vão fazer nada do que mais do que a obra que eles já são, vamos dizer assim, craques em fazer, que é o engano, enganar. E a Bíblia diz isso. E vão enganar por sinais, maravilhas e prodígios. Também está ali em 2 Tessalonicenses, capítulo 2 em diante. Eles vão enganar por sinais, prodígios. Irmãos, Mateus 15, diz o quê? Muitos virão a mim naquele dia e dirão, Senhor, em teu nome eu profetizei. Em teu nome eu expulsei demônios. Né? Em teu nome eu realizei muitos milagres. Apartai-vos, me maldito, que eu não vos conheço, vós que praticais iniquidade. Então, muita gente, até mesmo interessante se pontuar isso aqui, que o pastor Rafael ele citou ontem aqui, né, que naquele grande dia vai ter muitas surpresas. Muitos que nós achamos, caramba, esse irmão aqui, ele realmente não, ele foi para o céu. Quem conhece o coração senão o Senhor, irmãos? É o Senhor quem conhece o coração. Ele esquadrinha por dentro e por fora. Nós vemos só a capa. E disso aí, irmãos, vamos ser sinceros, Satanás é o mestre do engano. Para enganar é fácil, irmãos. Quantas pessoas de Gênesis e Apocalipse foram enganadas, servos de Deus? E quantos serão enganados também nessa época? E que ainda, depois do milênio, como disse, que na verdade era um momento que a gente poderia pensar assim, não, acabou o engano. Não acabou não, ele foi solto. E o engano continua. Então perceba que a gente tem que estar atento a tudo isso. E nesse tempo vai acontecer isso. Vamos partir agora para o tópico 2.2. Quem participará da campanha do Armagedon? O anticristo será o comandante geral, o grande estrategista político-militar, o articulador. O Senhor Jesus, cavalgando em um cavalo branco, virá com seus poderosos anjos. Judas 14:15, verso 14:15. Em marcha de guerra, comandando os exércitos celestiais, acompanhado dos santos que compõem a igreja, a noiva do Cordeiro, todos participarão diretamente da guerra do Armagedon, quando as tropas das nações inimigas de Israel serão consumidas. Apocalipse 19, do 11 ao 21. Amém? E para a gente fechar o tópico 2, quando começará a guerra? O tempo do fim estabelecido nas Escrituras começa com a vinda de Cristo para arrebatar a igreja. Após 3 anos e meio, nos dias finais da grande tribulação, começará a guerra do Armagedon, Daniel 7, do 25 ao 27. E eu vou adiantar mais um pouco também para a gente ganhar um pouco de mais tempo, até porque o tempo já está findando, mas Deus é bom. E a gente vai falar de alguns textos aqui. Amém? O tópico 3, por que haverá a guerra do Armagedon? 3.1, Israel, povo que Deus escolheu. Êxodo 19, 5 e 6. Uma das mais fortes razões para que a guerra do Armagedon aconteça é a existência da nação de Israel. Por quê? Porque o maligno, ele sempre, vamos dizer assim, ele sempre tem ciúme daquilo que Deus escolheu, daquilo que Deus reservou para ele. Então Deus escolheu Israel como a cidade do grande rei, desde os tempos longínquos, né? A gente vê isso já em Gênesis, quando Deus manda Abraão sacrificar no Moriá, que é o Monte Sião. Então, na verdade, Deus tem um cuidado muito especial para Israel, e o Monte Sião é o Monte Santo do Senhor. Então, o que acontece? Satanás ele vai tentar justamente isso, né? Ele sempre quer atingir o Pai, atingir Deus, tocando naquilo que mais lhe importa, naquilo que mais ele tem de especial. Então, assim como nós, na verdade, nós somos especiais para o Senhor, né? Somos a coroa da criação, como é sempre dito aí por muitos estudiosos.
Então ele sempre quer tocar, vamos dizer assim, na menina dos seus olhos. Ele sempre quer tocar nas meninas dos olhos do Senhor. E nesse contexto da guerra do Armagedon, nós vamos entender um pouco sobre isso. E já estamos entendendo, né? Perceba o que ele diz. Tópico 3.1, no segundo parágrafo. Os judeus serão alvo do anticristo e dos povos que se ajuntarão com ele na grande batalha. Israel está no centro da política mundial, controlando a maior parte das finanças e dos meios de comunicação do mundo. O compromisso de Deus na proteção de Israel como nação, entre outros, é combustível suficiente para a deflagração da guerra do Armagedon. 3.2, um lugar estratégico. Deus prometeu dar uma terra para os judeus, Gênesis 12, do 1 a 3, terra de Canaã. A promessa feita a Abraão foi repetida diversas vezes em ocasiões especiais, nos acontecimentos solenes do povo de Israel. Vamos avançar para o tópico 3.3. Jerusalém, cidade amada do Senhor. Isso aqui é maravilhoso. Várias passagens bíblicas registram uma profunda e santa relação de Deus com Jerusalém. Ele cita o Salmo 87, do 1 a 3. Aí ele vai dizer: o alvo principal do anticristo com as tropas das nações inimigas de Israel na guerra do Armagedon será a destruição total de Jerusalém, a cidade do rei. Deus a defenderá e a protegerá. Então percebe, irmãos, se nós formos parar para analisar, assim, de um modo geral, o que Deus mandou que se fizesse na terra foi o quê? Eu digo acerca de casa de Deus, acerca de santuário de Deus. Primeiro, o tabernáculo. Segundo lugar, o templo, que veio na sequência. Por quê? Porque o tabernáculo era um templo móvel, né? Porque naquela época os israelitas moravam em tendas. E aí depois que eles se estabeleceram em Canaã, se tornaram um povo sedentário, ou seja, que possui residência fixa, o templo foi construído. Deus deu todos os detalhes e falou: Moisés, tenha o cuidado de fazer conforme eu te mostrei no modelo celestial. Então perceba que o templo de Jerusalém é uma cópia do templo da Jerusalém celestial. É por isso que ele se torna a menina, né, dos olhos de Deus, e Satanás tem raiva disso. E aí ele vai tentar o quê? Profanar o templo de Deus. Daniel 9, 27. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Então, Israel sempre foi o foco e sempre vai ser um foco. Eu vou ler um texto daqui a pouco, para nós entendermos isso. Não, eu vou ler agora, porque a gente já vai iniciar para o tópico 4. Abram, por gentileza, Zacarias 14, por favor. Para a gente ler aqui e entender. Quem abrir, me ajudem, leiam, por gentileza. Não, só um momentinho, porque eu tenho que ver o texto, porque é muito grande. Zacarias, livro do profeta Zacarias, capítulo 14, versículo de número... Não, de número 1, vai até, vamos ver aqui. Versículo 1. Versículo 1, até o versículo 9, tá bom. Do versículo 1 ao 9. Alguém, por gentileza, se habilita? Eis que vem o dia do Senhor, em que teu despojo se repartirão no meio de ti. Porque eu te ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, as casas serão saqueadas e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulsado da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra as nações, como pelejou, sim, no dia da batalha. E naquele dia estarão seus pés sobre os montes das oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. O monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande. Metade do monte se repartirá para o norte, e a outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos montes, pois os vales dos montes chegará até a Zela. Então fugireis, assim como fugis diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor.
Nesse dia, nem noite será, mas acontecerá que ao cair da tarde haverá mas será um dia conhecido do Senhor. Naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederão isto. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor, e um será o seu nome. Amém. Glória a Deus. Perceba que o versículo 9 diz: e o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Mas o tópico específico que eu, na verdade, quero frisar aqui, está no versículo 1 do capítulo 14, que diz, olha só, primeiro e segundo, né? Eis que vem o dia do Senhor em que teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque, olha só, está falando do Armagedon, versículo 2. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade, olha o que vai acontecer, irmãos, perceba o que vai acontecer. Porque quando nós ouvimos, esse tempo está chegando, irmãos, eu creio nisso. Nós ouvimos esses rumores, irmãos, tudo bem, ore pela paz de Israel, mas a palavra tem que se cumprir. Olha o que vai acontecer, irmãos. Olha, irmão Fábio, o que é isso? É a Bíblia, irmãos. O Senhor escreveu isso. Olha só, a cidade será tomada, já começa por aí. As casas serão saqueadas. E olha aqui, as mulheres forçadas. Olha lá, metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. Nós já estamos vendo um ensaio disso? Estamos vendo, né? Viu o que aconteceu recentemente com o Hamas? Sequestro, cativeiro. Inclusive ainda tem alguns lá. Irmãos, metade da cidade. Que cidade? Jerusalém. Perceba que o ataque não foi contra Haifa, a cidade de Haifa, não foi contra Tel Aviv, não foi contra Acre, né, contra Berseba, dentre outras cidades de Jerusalém, ou melhor, de Israel. Foi contra Jerusalém. O ataque é contra Jerusalém, ó. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, Vale de Megido, e a cidade será tomada, as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, metade da cidade será para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. Aí vem a parte gloriosa. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou, sim, no dia da batalha. Ou seja, o mais importante disso tudo é o que o Senhor vai pelejar para o seu povo. Ou seja, aquilo que lhe parecia uma ruína vai se tornar em bênção. Que isso, irmão Fábio? Vamos ver agora Zacarias 12. Olha o que diz, Zacarias 12. Estavam no 14, a gente adianta um pouquinho. Aqui em Zacarias 12. Olha só. Eu vou ler aqui. Diz aqui no 8, né? Vamos ler o 8 aqui rapidamente. Diz assim: naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém. O mais fraco dentre eles naquele dia será como Davi, a casa de Davi será como Deus, como anjo do Senhor diante deles. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra quem? Jerusalém, a cidade de Jerusalém, a cidade do grande rei. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, olha aqui, irmãos, que coisa gloriosa. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão para mim, a quem transpassaram, e chorarão por ele como quem chora pelo filho único, chorarão amargamente por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimon no vale de Megido. E a terra pranteará cada família à parte, a família de Davi, a família da casa de Davi à parte, suas mulheres à parte, a família da casa de Natã à parte, e suas mulheres à parte, a família da casa de Levi à parte, suas mulheres à parte, a família de Simei à parte, e suas mulheres à parte, todas as famílias remanescentes, cada família à parte, suas mulheres à parte. Irmãos, a Bíblia diz que a tristeza, segundo Deus, isso está em Coríntios, gera arrependimento para a salvação. Por que Deus, na verdade, tem, como eu posso dizer, tem que chicotear o seu povo? Por que Deus tem que causar-lhe uma grande angústia? Para que o seu povo se arrependa.
É o método de Deus operar. A gente vê isso diversas vezes em Israel, diversos profetas falando. Oséias, por exemplo, ele vai falar isso. Ele diz assim, o Senhor nos arrebentou. Mas logo na sequência, ele virá e sarará nossas feridas. Justamente o método de Deus, corretivo para o seu povo. E muitas pessoas, às vezes, estão apanhando pelo Senhor para se arrepender, mas não percebem que estão apanhando. Israel passou por isso diversas vezes. O Senhor falou, eu fiz com que não viesse o trigo, mandei os meus gafanhotos, cortador, migrador, mas vocês nem assim se arrependeram. Eu fiz cessar as chuvas, não veio a colheita, os inimigos saqueavam vocês, mas nem assim vocês se arrependeram. Vocês não estão entendendo que eu estou operando, que eu estou agindo, eu estou querendo trazer vocês ao arrependimento para perto de mim. Então percebe, irmãos, que não há outro método que Deus possa usar, e Ele sempre usa esse, que senão a dor, né? Inclusive, existe uma máxima, né? Nosso amigo aqui, o pastor Rubens, ele conhece muito bem, né? Ele foi fuzileiro naval. Os fuzileiros geralmente falam assim, só a dor gera compreensão absoluta. É uma máxima que eles utilizam. Até certo ponto tem um sentido, né? Então percebam que a tristeza, segundo Deus, gera arrependimento para a salvação. Então, irmãos, entendam que, para que o Senhor possa conduzir o seu povo ao arrependimento, Ele vai contristar o seu povo. Para quê? Para que ele se arrependa. E automaticamente seja sarado, seja curado. Isso a gente vê em diversos textos da Bíblia. E eu também já vou caminhar para o final. 2 Crônicas, 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então do céu eu virei, sararei o seu pecado e curarei a sua terra. Entende, irmãos? Então perceba que isso é muito forte e é o que vai acontecer aqui. Perceberam? A gente olhando assim fala, caramba, vai ser um momento triste. De fato, imagina a gente ouvindo isso. Israel, metade da cidade foi tomada, né? E as mulheres forçadas, né? Metade da cidade foi levada para o exílio. Triste, mas o Senhor, Ele tem promessa para o seu povo, e logo na sequência vem as bênçãos do Senhor para o seu povo. Amém? Vamos passar por 4 aqui para a gente findar, porque o tempo já está avançado. Principais passos do Armagedon, 4.1. Primeiro passo, a seca do rio Eufrates. Já foi dito aqui, né? Os preparativos para a campanha do Armagedon começará a tomar vulto, chamando a atenção do mundo para a seca das águas do grande rio Eufrates. Isso já está acontecendo, é só um ensaio. Tá? Por quê? Lá em Apocalipse 16 é dito, na 6ª taça da lei de Deus, que o rio Eufrates ele secará totalmente. E os reis do norte vão vir para a peleja contra Jerusalém. Vamos para o 4.2. Segundo passo, o ajuntamento dos exércitos. Todos os exércitos do mundo, aliados com o anticristo, os reis do Oriente e as nações inimigas de Israel, se ajuntarão na maior campanha bélico-militar de todos os tempos. Então, irmãos, Israel sempre vai ser o foco. O foco não é o Brasil, não é os Estados Unidos, não é a China, não é a Rússia, é Israel. Por quê? A sina do inferno é contra Israel, porque é a cidade do grande rei. E aonde está quem? O seu povo primogênito, Efraim. O Senhor fala isso em Jeremias 31. Efraim é o meu primogênito. Irmãos, a gente vai para ler ali em Deuteronômio, a gente vê. O primogênito, ele tinha uma condição especial e privilegiada. Por quê? Porque ele sempre recebia porção dobrada. Irmão Fábio, tem alguns casos que isso aconteceu que o primogênito não recebeu? Sim. Esaú vendeu, né, a sua primogenitura. E a gente vê Rúben que deitou com a concubina de seu pai. Então profanou desonrou a cama de seu pai. E eles perderam o direito à primogenitura. Mas, na verdade, o primogênito, ele sempre teve a porção dobrada. Então, Israel é o primogênito do Senhor. A gente não pode tirar isso da Bíblia. Então, além de Jerusalém ser a cidade do grande rei, Jerusalém é o povo escolhido pelo Senhor que tem promessa pelos patriarcas. Então, o remanescente na verdade, vai aceitar Cristo, vai chorar e, de fato, vai voltar para o Pai. E, automaticamente, o Senhor, nesse tempo, será rei sobre toda a terra. Porque, imagina, eu fico imaginando Jesus voltando e os judeus todos dizimados. Isso é loucura. Inimaginável, irmãos. Mas o Senhor tem promessa para o povo de Israel. Amém? Vamos continuar aqui. 4.3. Terceiro passo, a conquista de Jerusalém. A cidade de Jerusalém será atacada e cairá nas mãos dos exércitos aliados ao anticristo. Aí ele bota aqui, leia Zacarias 4.2, já lemos. 4.4, quarto passo, a segunda vinda triunfal de Cristo. Na ordem cronológica dos eventos do Armagedon, quando a cidade de Jerusalém vier a cair nas mãos das tropas satânicas do anticristo, quando o templo dos judeus estiver sendo invadido e profanado pelo iníquo, pelo homem do pecado, o anticristo, né,
os céus da Palestina serão abertos, os montes que estarão ao redor de Jerusalém serão iluminados com o aparecimento do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ele voltará a pisar aonde? No Monte das Oliveiras. Perceba que Jesus Cristo, Atos 1, 8 em diante, né? 1, 8, 9, 10. Quando Jesus Cristo ele é assunto aos céus, ele é assunto no Monte das Oliveiras. Aí os anjos vêm para os discípulos e falam assim, varões galileus, o que vocês estão observando? O mesmo Senhor que vocês estão vendo vir, vai descer no mesmo lugar, no Monte das Oliveiras. E aí Zacarias vai falar sobre isso, capítulo 14. Quinto passo, 4.5, o resgate de Jerusalém. As forças do mal, sob o comando de Cristo, reunirão seus exércitos para a peleja. Por outro lado, o Senhor Jesus, o Senhor dos Exércitos, virá com todas as suas legiões celestiais e pelejará contra as nações sob o domínio do mal, e as vencerá, decretando o fim do governo do anticristo sobre a terra. 4.6, sexto passo, a busca do remanescente judeu, que foi falado aqui. Após a tomada de Jerusalém, as profecias indicam que o Messias irá à terra de Edom buscar os judeus que foram guardados, alimentados e protegidos por Deus no deserto durante 1260 dias. Os últimos 3 anos e meio da grande tribulação. Os últimos 3 anos e meio, irmãos, da grande tribulação, são os piores anos daqueles que estarão na terra. Os piores anos, irmãos. A gente vê, né, as trombetas, vamos ver depois as taças de Deus, os selos. Irmãos, a gente vê ali, Apocalipse 16, coisas inimagináveis acontecendo. A Bíblia diz que o sol ali, se não me engano, acho que é o 5º flagelo, né? O sol, ele queimará os seres humanos. E a gente já está vendo isso, tá, irmãos? Isso é só um ensaio. Percebam que já está acontecendo. Irmãos, nunca na nossa história, da nossa vida, creio eu, vemos, na verdade, uma temperatura térmica de 60 graus, como aconteceu há pouco tempo. Perceba que a temperatura vai aumentar mais ainda, e a Bíblia diz que vai queimar o Filho dos Homens. E, em vez dele se arrepender, por quê? O método de Deus? Não, blasfemará contra o Deus dos céus. É a natureza adâmica, irmãos. Infelizmente. Então, vai ser até o fim isso. Amém? 4.7, a gente fecha. 7º passo. A derrota do anticristo e do falso profeta. A guerra do Armagedon chega ao seu final quando as 2 bestas, a primeira que subiu do mar, das águas, que representam povos, nações e tribos, Apocalipse 17:15, e a segunda que subiu da terra, respectivamente o anticristo e o falso profeta, forem derrotadas. Né? E a Bíblia diz que eles serão presos, né, e lançados vivos no lago que arde com fogo e enxofre. A besta e o falso profeta. E o dragão? O dragão vai ser preso, 1000 anos. Então perceba que a condenação dele só vai acontecer quando? Quando findar os 1000 anos, ele ali reunir as tropas, né, de Gog e Magog, a última batalha, e automaticamente virá o reino eterno do Senhor. Trono branco, e aí o reino eterno se estabelece por eternidade sem fim, pelos séculos dos séculos. Amém? Então aqui diz na conclusão, o conflito do Armagedon é descrito na Bíblia como a guerra a ser desencadeada entre as forças do mal e o povo de Deus. Nesse tempo, ao final da grande tribulação, Jesus voltará e colocará os seus pés no Monte das Oliveiras e derrotará pessoalmente ao anticristo e seus exércitos. E é interessante notar, irmãos, que o Vale do Megido, ou Armagedon, vamos assim dizer, né, ou a cidade de Megido, o Vale de Esdrelon, amém, que seja, é muito próximo do Monte das Oliveiras. É muito próximo, poucos quilômetros. Então ele virá e colocará os seus pés no Monte das Oliveiras para fazer guerra contra aquelas nações que vieram contra Jerusalém, que estarão ali, né, no Armagedon, né, na cidade de Megido. Então perceba, Jesus voltará e colocará os seus pés no Monte das Oliveiras e derrotará pessoalmente o anticristo e seus exércitos. Israel será salvo, mas Satanás humilhado e aprisionado para sempre. Glória seja dada a Deus, a Ele seja glória para sempre. Deus abençoe a igreja, eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. Uma aula densa, né? Bem tenso assim o assunto, né? Vamos nos colocar de pé nessa noite. Aplaudo o Senhor mais uma vez pela vida do nosso professor. Se você ficou com alguma dúvida, pode nos procurar depois, tá? E que uma coisa fique bem clara para todos nós. Tudo isso que foi falado, a convicção que fica é: não tem possibilidade de medição de força entre o reino das trevas e o reino de Deus.
Eu fico olhando essas coisas assim no texto, e eu acho interessantíssimo isso, né? Em uma guerra, o que passa na cabeça da gente? É morte, né? Morte dos dois lados. É gente que vai guerrear, puxa espada, ou então dá tiro para um lado, dá tiro para o outro, e alguém morre. Não é isso? Mas, na minha cabeça, quando eu paro para pensar acerca disso, imagina, os principados, anjo morre, anjo não morre, anjo morre, anjo não morre, vai ser o anjo pegando uma espada para poder ficar lutando de espadachim com o outro, né? Parece, né? Porque na mente da gente, a imagem que se tem de guerra é essa. Mas entenda, nada do que Satanás fizer, nada do que o falso profeta fizer, nada do que o dragão fizer, nada, absolutamente nada, poderá trazer um pingo de vitória para ele. Olha só que coisa interessante. Entende? Por que a gente está aqui estudando acerca disso tudo? Para termos essa convicção, para entendermos acerca disso. Por quê? Nem todos aqueles que estão na igreja estão na condição de noiva. Não é isso, irmão? Nem todos. Nem todos aqueles que estão aqui, é o que Jesus diz, né? Naquele grande dia, nem todos, muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome fiz isso, em teu nome fiz aquilo, e ouvirão da minha boca o quê? Apartai-vos de mim, porque eu nunca te conheci. Mas haverá ainda um tempo, uma oportunidade, Deus ainda agirá com graça sobre a vida de muitos que aqui permanecerem, entendeu? Como o irmão Fábio acabou de dizer aqui, por 1.200 e alguns dias, o Senhor irá resgatar alguns que estarão escondidos, né? Lá no meio do deserto, estarão intocados. Durante que período? Durante esse período de 3 anos e meio de grande tribulação. O Senhor tem tudo esquematizado, tudo traçado perfeitamente, sem possibilidade de quê? De dar errado. Sem possibilidade de dar errado. Ou seja, o céu nos aguarda. O céu aguarda você. O céu aguarda a sua família. O céu nos aguarda para vivermos uma vida de eternidade com aquele que é o campeão dos campeões. Amém? Antes de nós orarmos, só uma coisinha, Maico, solta para a gente. Estamos lendo nesse mês o livro de Números. E o nosso texto do mês também se encontra no livro de Números. Vamos citá-lo antes de nós orarmos. Números, capítulo 23, versículo 20, no 3. 1, 2, 3. Glória a Deus. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado nessa noite, Senhor, pela Tua presença nesse lugar. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela vida, Senhor, do nosso irmão Fábio, Senhor, que ministrou, foi canal, Senhor, da Tua parte, Senhor, para trazer essa palavra para nós. Que a Tua palavra, Senhor, entre nos nossos corações, ó Deus querido, e faça, Senhor, dos nossos corações uma morada eterna, que frutifique, Senhor, ó Deus querido, e que traga, Senhor, para a nossa vida sempre alimento, e que esse alimento também possa gerar alimento para outras pessoas, ó Deus. Ó Deus, muito obrigado pelo Teu conhecimento, pela Tua graça de se fazer conhecido, Senhor, através da Tua palavra. Nós Te louvamos, Deus. Despeça-nos em paz para os nossos lares, que possamos encontrar, Senhor, a Tua paz, a Tua graça, a Tua misericórdia no nosso lar, sobre a vida de cada um que repousa, Senhor, no nosso lar. Ó Deus querido, e que tenhamos, Senhor, uma noite abençoada e uma semana de surpresas agradáveis, Senhor, da Tua parte sobre as nossas vidas. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, Senhor, em o nome de Jesus. Nosso pastor, por favor, Petra. Amém. Gente, convida o pessoal, lembra o pessoal de segunda-feira, o tal do EDP, né? Isso mesmo. Receba a bênção apostólica, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces e eternas consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja e todos digamos amém.